Bem, nessa nossa primeira aula, nós vamos começar a trabalhar com as soluções químicas, certo? Então é um conteúdo muito fácil, né? Nós vamos ver a relação entre soluto, solvente, né? Para formar uma solução qualquer, tá? Então, sabendo que o soluto sempre ele se apresenta como um pó, e o solvente, que é muito usado, é a água, tá? Então vamos ver essa relação de volume e quantidade, né, de solutos, tá? Eu vou passar para vocês aqui algumas aulas e vou estar fazendo a locução, né? E quando chegar o momento da gente fazer cálculos, eu vou focar no meu quadro e vou fazer esse cálculo com você, certo? Primeira aula, estudo das soluções. Muito bem, então vamos começar a nossa aula e vamos falar nessa primeira aula sobre o estudo das soluções químicas, tá? Primeiramente, vou mostrar para vocês os tipos de soluções químicas, dependendo do seu estado físico, né? Isso é muito importante o aluno entender que uma solução é uma mistura. Então eu posso misturar sólidos e também posso misturar gases e líquidos, tá? Então, o estudo das soluções, tipo de soluções químicas, está baseado nisso. Por exemplo, aqui na nossa, os tipos quanto à sua propriedade física, né? Você vê ali, ó, tem o sólido, né? Uma mistura de enxofre, né? Então, tem os minérios, né? Quando se misturam, né? Ligas metálicas, né? E são soluções químicas sólidas, né? E também a gente vê também a parte líquida, o mel também é uma mistura, né? E também o gás hélio é uma mistura gasosa. Então, as soluções sólidas são formadas por solutos e solventes também, em estado sólido, né? Por exemplo, a união de cobre e níquel, que forma uma liga metálica. E nas soluções líquidas, é o que nós vamos estudar mais e focar em cima das soluções líquidas, formadas por solventes em estado líquido e solutos, que podem estar em estado sólido, líquido ou gasoso, né? Por exemplo, sal dissolvido em água. Eu falei para vocês que a água, ela é um solvente, né? Um solvente universal, né? Se usa muita água para dissolver as coisas, né? E o soluto sempre apresenta, na maioria das vezes, na forma de sólido, quando se está se referindo a uma solução química, né? E também, dentro desse assunto de tipo de soluções, a gente vê as soluções gasosas, né, formadas por solutos e solventes também, em estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. Então tem que observar que as soluções, ela está ligada a essas três, né, propriedades físicas, né? Mas o foco que nós vamos trabalhar durante todo o ano é nas soluções líquidas, né, que é o que muito uso na química, ok? E nós vamos agora ver, dentro do assunto do estudo das soluções químicas, nós vamos ver a relação entre soluto e solvente, né? Vamos verificar agora as quantidades, né? Vamos para o nosso próximo slide, ó, presta atenção. Então ali nós temos ali um soluto, né? E nós temos um beck com água, tá? Então ali está representando o soluto, o sulfato de cobre, né? Sulfato de cobre, tá? Então ela está ali representando aquele pólen, aquele, né, sólido, o soluto. E aí quando junta-se dentro daquele beck que contém a água é o solvente. E aí o resultado é o quê? Uma solução, né? Uma solução, nesse caso é uma solução de sulfato de cobre, certo? As soluções químicas são misturas homogêneas, formadas por duas ou mais substâncias, né? Poderia ter mais substâncias aí, né? Você vê o shampoo, né? Um shampoo é uma mistura, mas ali não tem só duas substâncias, tem várias. E dependendo do produto, isso dá uma variedade, certo? Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente, certo? São os componentes de uma solução. O soluto, ele representa a substância dissolvida, né? Que vai ser dissolvido. E o solvente é a substância que dissolve, ok? Geralmente o soluto tem uma solução
O soluto de uma solução está presente em menor quantidade. Isso é um detalhe, viu? Quando vê uma questão que de referência a isso, a menor quantidade é sempre o seu soluto, né? E a maior quantidade que é o solvente. A água é considerada o solvente universal devido ao fato de dissolver uma grande quantidade de substância. Há casos que a gente usa o álcool para dissolver, né? Quando a gente vai fazer certa substância, certo? Depende muito do que você vai fazer na prática, ok? Então essa questão essa relação de soluto e solvente é muito interessante. Talvez você já tenha visto isso em alguns, né, anos passados, mas agora nós vamos ver mais perto, com mais, né, clareza, né? Então, muito bem, dando sequência ao nosso estudo das soluções, agora nós vamos ver a solubilidade, né? De cada a quantidade que passa, que falta em uma solução química, né? Então é classificado em saturados, insaturados e supersaturados. Isso vocês já viram nos anos anteriores, tá? Vamos ver mais informações. Aí dentro da solução química também, a gente tem um destaque, né, para a quantidade de soluto, né? Dentro de quando você está fazendo uma solução, uma prática. Então a solução saturada, você tem que entender que saturado, todo o soluto é dissolvido pelo solvente, certo? Não sobra nenhum resíduo, ele é a continha certinha para ser dissolvido. E quando ela é insaturada, contém menos soluto que a capacidade do solvente. Foi insuficiente, já está dizendo insaturada, né? Porque aquele soluto foi insuficiente, né, para acontecer aquela solução. E tem a solução supersaturada, tem mais soluto do que a capacidade do solvente. Eu lembro que eu fiz uma solução de amido no laboratório. Você tem que fazer através de uma solução supersaturada, porque senão não funciona, né? E aí cria-se aquele, né, aquele fundo, né, aquele residual, né, corpo de fundo, né? A quantidade de soluto, de acordo com a quantidade de soluto que possui, as soluções químicas podem ser soluções saturadas, solução com a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvido pelo solvente. Se mais soluto for acrescentado, o excesso acumula-se formando um corpo de fundo, certo? Soluções insaturadas, também chamada de não saturada, esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto. E as soluções supersaturadas são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Solubilidade é quando a dissolução geral daquele soluto, né? É o ponto, né, de equilíbrio da solubilidade, é quando não tem mais nada para se dissolver. Ok? Então essa foi nossa aula muito simples, que você já conhece até esse assunto, e vamos para a próxima.